desrespeito religioso, martírio, perseguição aberta, censura, cerceamento da liberdade de culto, difamação generalizada desde cátedras universitárias até livros de história, símbolos profanados, credo blasfemado, sacramentos ultrajados, vexações públicas, xingamentos, sarcasmos, hostilização sistemática. Tudo isso é considerado legal, desde que seja contra a única religião, a qual é permitido perseguir. Ou seja, a religião católica. Quando aqueles bons sacerdotes, que celebram a Santa Missa com o devido respeito que deve ser celebrada, não permitem que cultos umbandistas e manifestações de outras seitas sejam feitos dentro das nossas igrejas, nesse caso, esses bons padres são acusados de intolerância religiosa. Ou seja, nós não podemos impedir que pessoas de outras religiões e seitas invadam e profanem os altares das nossas igrejas. Querem nos obrigar a aceitar muitas coisas que são contrárias à doutrina de Cristo e os ensinamentos do verdadeiro magistério da nossa igreja. E tudo isso, por causa do falso ecumenismo de Francisco, que, durante o encontro interreligioso em Abu Dhabi, assinou um documento sobre a fraternidade humana, que abriu as portas da Igreja Católica às outras religiões e seitas, quando declarou que o pluralismo e as diversidades de religiões são desígnios de Deus. Mas, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, a doutrina de Jesus é o único e verdadeiro caminho, e não a diversidade de religiões ensinada por Francisco. Dizer que todas as religiões levam a Deus é o mesmo que chamar Jesus de mentiroso. Você prefere acreditar em Jesus ou em Francisco? Um verdadeiro sucessor de Pedro tem a obrigação e o dever de ensinar a doutrina de sempre, a doutrina de Jesus, que foi ensinada durante 2000 anos, e não mudar essa doutrina, de acordo com os seus interesses. Esse sínodo orquestrado por Francisco é um grande sinal que esse usurpador do trono de Pedro está tentando mudar a doutrina de Cristo. Prova disso é o caminho sinodal alemão, que aprovou 11 medidas para pressionar a Igreja Católica a incorporar a ideologia de gênero e a ordenação de mulheres ao diaconato sacramental. A votação ocorreu no último dia da Assembleia de Encerramento do Processo em Frankfurt, de 9 a 11 de março. Nos últimos dias, os delegados votaram majoritariamente a favor das bênçãos de uniões homossexuais, de normalizar a pregação leiga na missa, e pedir a Roma que reexamine a disciplina do celibato sacerdotal. É óbvio que tudo o que está sendo feito na Alemanha tem o amplo conhecimento de Francisco e a sua total conivência com tais atos. Vejam a maneira como Francisco recebe o cardeal Marx, o principal mentor de todas as heresias que estão sendo colocadas em prática na Alemanha. Vejam a alegria de Francisco ao receber James Martin, o defensor das causas LGBTs, e defender abertamente o homossexualismo. O cardeal Marx, o cardeal Walter Kasper, os padres da Alemanha, e o padre James Martin, o Papa Francisco de modo algum os adverte, inclusive, chama o cardeal Kasper de bom teólogo. Mas, os bons bispos e padres, que rezam a Santa Missa Tridentina, são severamente advertidos pelo Papa Francisco. Quantas provas ainda serão necessárias para esse povo compreender que Bergoglio não é um verdadeiro sucessor de Pedro? E que muitas mudanças estão sendo feitas na doutrina de Cristo, e na forma de celebrar as santas missas, com a total conivência de Francisco. Por que Francisco não adverte aos padres, que celebram missas nas praias, com roupas inadequadas?
Porque Francisco não adverte aos bispos, que permitem a profanação dos altares das nossas igrejas. Porque Francisco promove o homossexualismo, incentivando a união de pessoas do mesmo sexo. Porque Francisco condecora uma abortista com uma medalha, e ainda elogia outra, que declarou ter feito mais de 10.000 abortos ilegais. Porque Francisco fecha conventos, e expulsa desses lugares freiras piedosas, que rezam em favor da humanidade. Simplesmente, porque Francisco não é um verdadeiro sucessor de Pedro, mas apenas um usurpador, que foi colocado no Vaticano com a ajuda da máfia de St. Gallen, para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Só não concordam com isso os grupos LGBTs, seus simpatizantes, e pessoas ingênuas, que não buscam conhecimentos sobre a religião católica. Muitas pessoas já se desinscreveram desse canal, porque eu denuncio as arbitrariedades de Francisco, e muitos dos seus comandados. Outros se desinscrevem, porque eu declarei meu posicionamento político, que é totalmente contra o comunismo, e aos políticos, que seguem as ideologias marxistas. Mas eu jamais deixarei de falar a verdade, para conquistar seguidores. Meu objetivo através do trabalho que faço, é apenas ajudar pessoas, tendo como referência a doutrina de Cristo, e os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja Católica. Enquanto a censura permitir, pretendo continuar com o meu trabalho de evangelização. Lembrando que não tenho a obrigação de convencer ninguém, mas apenas ensinar.